Tá dando para ouvir aí fora? Tá? Tá ao vivo aí, então? Tá ao vivo? Então boa noite aí a todos e todas. Obrigado pela presença, eu sou Antônio, aqui da Tapera. Agradecer a todos aqui do NUMAS, do Núcleo, que nos fazem presentes aqui, que propuseram o evento conosco. Muito obrigado, especialmente a Marisol, aí, com quem a gente trabalhou aí na comunicação esse último mês aí, né? Obrigado, então, a presença de todas. Eu vou passar a palavra para a Marisol, que vai fazer aqui a introdução. Obrigado. Obrigada. Gente, boa noite a todas e todos. Quero primeiro agradecer a presença de todo mundo aqui. É um dia importante, né, de celebração para a gente, de anos de trabalho, não só para a concretização do livro, mas também todo o empenho de realizar atividades extra-acadêmicas, acadêmicas, enfim, toda a ação e produção de pensamento que o NUMAS tem realizado nos últimos anos, sob a coordenação da professora Lília Schwartz, Júlio Simões, Laura, que está chegando, e Heloísa Buarque de Almeida, que não está aqui, que está fora do Brasil, mas que, enfim, está aqui em espírito, em coração, porque é uma pessoa muito querida de todos nós, enfim, lamentou muito não estar aqui hoje, né? Eu tenho alguns informes, primeiro, que o livro não será vendido. Então, quem tiver interesse, fica à vontade para pegar um exemplar. A gente pede que as pessoas tenham moderação, né, porque a ideia é que o livro circule o máximo possível, né, que ele chegue em bibliotecas e lugares estratégicos para que as pessoas tenham mais acesso possível, né? Então, enfim, tenham um pouco de bom senso, mas fique à vontade, né? Vocês podem pegar um exemplar. E, como a gente não está comercializando, a gente não vai contribuir diretamente para a Tapera, que é esse espaço super importante, que tem organizado eventos super relevantes politicamente, academicamente. Então, a gente vai passar um chapéu, literalmente, para quem quiser contribuir. Esse dinheiro não vai ficar para o NUMAS, mas é para a própria Tapera, tá? Para manter o espaço, porque é assim que eles se sustentam, né? Assim que esse espaço é mantido. Então, fiquem à vontade. Tem outras formas de contribuir também, mas o nosso chapéuzinho é a contribuição que vem do NUMAS, então, para a Tapera. É uma alegria enorme estar aqui hoje, porque foi um trabalho... O livro foi um empenho coletivo de muitos anos. A gente começou a desenvolver o projeto em 2014. O núcleo já tinha uma característica de se encontrar muito para debater os trabalhos dos colegas, e depois de alguns anos de pesquisa e interlocução com os nossos colegas dos 4 orientadores e orientadoras, começou a emergir ali uma vontade, um desejo de produzir alguma coisa que marcasse o lugar do núcleo, enfim, que reunisse o trabalho de pessoas que estavam ali empenhados em trabalhar junto. Como vocês devem imaginar, o núcleo mudou muito ao longo dos anos, né? Então, as pessoas elas entram e saem do programa de pós-graduação do qual ele faz parte. Então, ele é um pouco um retrato de uma época, de quando se começou a organizar, né? Já tem várias outras pessoas novas que chegaram depois, que poderiam estar aqui representadas também e não estão. Então, ele é um retrato de uma época mesmo. E é uma alegria enorme estar celebrando isso coletivamente aqui também com vocês, justamente por ter sido um empenho... todo mundo contribuiu, não só com seus próprios artigos, mas que o livro pudesse acontecer, né? Vocês devem imaginar a dificuldade que conciliar com outras agendas e prioridades, enfim. E também foi uma responsabilidade muito grande minha, do Gustavo, do Júlio, da Rocio, em fazer a coisa acontecer, porque a gente também ficou muitos anos com esses textos que as pessoas poderiam ter publicado em outros lugares, enfim, e que ficaram reservadas para serem publicadas aqui na coletânea. Eu vou passar a palavra para os meus colegas, talvez a Rocio e o Gustavo, se eles quiserem contar um pouco mais sobre o processo do livro, e depois
a professora Lília e o professor Júlio, para falar um pouco mais do NUMAS e dos marcadores sociais da diferença. Boa noite. Ok, acho que está tudo bem. Boa noite a todas e todos. Queria também reforçar os agradecimentos aqui. De fato, esse é um momento bastante especial, por uma série de motivos, né? Eu acho que a Sol já falou um pouco. E uma coisa que eu queria reforçar é que eu acho que, para além do próprio NUMAS e de toda a trajetória que foi a constituição, né, desta coletânea, a gente vive um momento especialmente difícil, né? Acho que todo mundo sabe, eu não preciso explicar. E eu acho que isso faz com que o lançamento dessa coletânea e a resistência, né, de nós estarmos aqui ocupando esses espaços, esse espaço aqui, né, especificamente, se torna ainda mais importante, né? E por isso eu estou ainda mais agradecido pelo fato de vocês estarem aqui com a gente. O espaço nem está dando conta, né? Eu estou vendo que tem um monte de gente fora, aí dos lados. E isso é, de fato, muito, muito gratificante para a gente, né? E é isso. Eu vou passar agora o microfone para Rocio, que vai, enfim, acho que tentar sumarizar, né? Não é muito fácil, mas eu acho que sintetizar um pouco como foi o percurso da construção dessa coletânea. Sim. A gente tem os lugares aqui vagos, tá, gente? E você falou do chapéu, Sol. Eu acho que a gente pode já ir, né? Bom, boa tarde a todos, todas. Eu sou Rocio. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo por estar aqui. Sinceramente, não esperava tanta gente. Estou até um pouco constrangida, muito feliz de ver tanta gente. Gente que a gente conhece, que participaram da coletânea, que são autores, autoras, e gente que não conhecemos, o qual é bom, significa que o livro vai ter uma boa divulgação, né? Eu, na verdade, antes de contar o processo do livro, eu queria dar a palavra para a Lília e o Júlio, porque eu acho que, para compreender o conteúdo desse livro, as pessoas precisam entender um pouco a trajetória do NUMAS, até para entender o que a gente chama de marcadores sociais da diferença. Nós temos nesse livro 16 artigos, sobre temas muito diferentes, questões raciais, questões de sexualidade, questões de gênero, sobre mulher, violência, como diferentes tipos de relações e formas como as diferenças se dão, acontecem em diferentes espaços, no consumo, espaços de sociabilidade, como festas, bairros, rituais. Temos, inclusive, artigos sobre diferentes regiões do Brasil, né? Alguns em que as pesquisas foram feitas em São Paulo, mas tem pesquisas que foram feitas no Pará, outras, me lembrem, por favor, no Rio de Janeiro. Fora do Brasil? Não teve fora do Brasil. Teve? O Bernardo, sim, que faz uma comparação
sobre a experiência das atrizes brasileiras que vão para os Estados Unidos para fazer a carreira delas, né? É verdade, desculpa. São tantos artigos. Mas, enfim, para vocês entenderem um pouco o sentido de por que colocar temas, né, tão diferentes, o que a gente chama de marcadores sociais da diferença, e qual que é o objetivo de tentar articular esses campos, né, de relações e colocar num mesmo livro, e no final das contas ele é resultado de debates que nós tínhamos na USP nessa época, que continuam acontecendo, embora eu já não estou mais no núcleo, hoje em dia trabalho numa outra instituição, mas o livro, no final das contas, é um resultado desses debates, né, da tentativa de juntar pessoas que pesquisam sobre esses marcadores sociais da diferença. É uma tentativa de romper esses guetos, né, digamos assim, guetos de identidade, o que poderiam ser pesquisadores isolados, uns estudando questões raciais, outros estudando questões de sexualidade, e outros questões da mulher, e ninguém dialoga com ninguém. Então, o próprio livro é uma tentativa de abrir um espaço de diálogo entre essas diferenças, que muitas vezes se dão às costas, né? Mas, para entender melhor como que a gente chegou até aqui, eu vou dar a palavra ao professor Júlio Simões, já que ele foi um dos fundadores do núcleo, né, e a professora Lília, porque, sem dúvida, vocês vão compreender muito melhor o sentido desse livro. Aí depois podemos continuar conversando sobre temas mais específicos do livro. E, gente, só para reforçar, ainda temos 3 cadeiras aqui na frente, tá? Ocupem. Bom, boa noite todas, todos. Eu sou Júlio Simões. É um grande prazer estar aqui nessa noite, no lançamento dessa coletânea, Marcadores Sociais da Diferença. Eu queria começar agradecendo a livraria Tapera, né, a figura do Antônio, que abrigou esse evento, que eu imaginava pequeno, mas é muito maior do que a gente estava supondo, né? Quer dizer, ele está tornando um evento quase memorável. E, bom, também agradecer todo mundo, né, que se envolveu para produzir esse lançamento, acho que especialmente a Marisol, que tomou a linha de frente, né, nos principais contatos, e que é, bom, enfim, uma das organizadoras do livro, né? Nós temos aqui 4 dos 5 organizadores do livro presentes, pela ordem aqui, o Gustavo Sagese, a Marisol Marini, a Rocio Alonso Lorenzo, eu, Júlio José Simões, e Cristina Donza Cancela, que é da Universidade Federal do Pará. Essa coletânea, eu vou contar um pouquinho aqui, eu deveria ter decorado esse script, mas eu não consegui. Então, eu vou contar um pouco aqui, um pouco a trajetória desse livro, o que ele pretende, o que ele contém, mas tentar ser sintético, de fato, né? Talvez a gente possa depois até abrir para conversas e também para dar espaço aqui para as minhas colegas. Então, lembrando, enfim, já foi mencionado, né? Quer dizer, essa coletânea, primeiro, ela é uma celebração, de certa maneira, de fato. Quer dizer, ela comemora 10 anos, um pouquinho atrasados, porque o núcleo se formou formalmente em 2007, né? Quer dizer, então, está um pouquinho atrasado, está comemorando 10 anos de criação do núcleo de estudos dos marcadores sociais da diferença, NUMAS, né, que é a nossa sigla, no Departamento de Antropologia na Universidade de São Paulo, né, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E o livro apresenta uma amostra, então, dos trabalhos acadêmicos que foram realizados nesse período um pouco. Quer dizer, claro que hoje tem muito mais coisas acontecendo,
A Marisol já mencionou isso. Então, ele é um retrato um pouco do momento desse começo, né? Mas estes são, enfim, trabalhos realizados por estudantes, eram estudantes, em alguns casos, hoje já são doutores, alguns e algumas já doutores, doutoras, alguns já, inclusive, trabalhando em instituições de ensino superior, né? Daqui a pouco já também estão orientando, né? Produzindo seus trabalhos através dos seus orientandos. Mas são estudantes que, em alguns casos, vieram da iniciação científica, né? Do mestrado, do doutorado e até do pós-doutorado, né? São várias maneiras, na verdade, pelas quais aconteceu a agregação aqui das pessoas. O livro, como então a Marisol mencionou, ele tem 16 artigos, capítulos, né? Quer dizer, ele tem mais do que 16 capítulos, mas ele tem 16 capítulos que são efetivamente o miolo do livro, que são resultado, como eu estava então dizendo, principalmente de dissertações e teses de mestrado, a grande maioria deles desenvolvidos junto ao NUMAS e junto ao programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP. Ele tem também 2 textos introdutórios, uma nota introdutória, que eu assino com Cristina Cancela, e uma nota, um texto mais extenso, né, apresentado por Gustavo Sagesi, Marisol Marini e Rocio Alonso Lorenzo, que faz um apanhado dos artigos, né, faz uma leitura, inclusive interpretativa, do arranjo todo do livro. E tem também um texto que foi escrito a 8 mãos, né, pelos professores que fomos, por assim dizer, sei lá, os criadores, enfim, em torno dos quais, os professores pesquisadores, em torno dos quais se formou o NUMAS. Eu estou usando o masculino plural, mas eu não devia, porque o único homem, né, sou eu. Né? Eu sou o Júlio Simões, a Lília Schwartz, a Laura Moutinho, que está ali, e a Heloísa Buarque de Almeida, que completa o time, que não está, infelizmente, aqui presente, ela está em Londres no momento, ficou de mandar vai mandar uns comentários, eu acho, pela transmissão ao vivo. Então, nós 4, não é, somos os pesquisadores que articulamos o Núcleos e fizemos, então, um texto contando um pouco a história. Eu vou falar um pouquinho dele mais adiante. Né? Vou falar um pouco dos textos da coletânea, né? Indo na linha que a que a Rocio já falou. Não é? Quer dizer, os textos lidam, então, com problemas de pesquisa, né, e reflexão que estão relacionados com essas questões que a gente coloca no subtítulo ali: gênero, sexualidade, raça ou cor, classe. Mas a gente podia acrescentar algumas outras coisas também. Tem idade, tem geração. Essa é uma lista que pode se estender mais. Não é? Porque são o quê? São categorias ou questões que a gente, enfim, agora posso falar talvez no coletivo, né, trabalha como sendo formas de produção social da diferença. Então, tem uma questão aí, que é a ideia de que a diferença ela é socialmente instituída. Né? Claro que atrás disso tem uma concepção teórica, que talvez a gente possa resumir aqui rapidamente. Não é? Quer dizer, é uma concepção teórica que, não acredita, na verdade, que a diferença seja propriedade, ou seja, atributo inerente das pessoas, das coisas, né, dos humanos ou dos não humanos. Que a diferença ela é socialmente produzida e ela é instituída. Quer dizer, ela é resultado de sistemas de conhecimento social e de sistemas de classificação social. Né? Então, esse talvez seja o primeiro ponto a ressaltar. Não é? Quer dizer, a gente tem aí uma ideia de diferença socialmente instituída, não é? Que é resultado de sistemas de classificação social, que são variáveis. Não é? Quer dizer, que eles variam no tempo, eles são historicamente variáveis, e eles variam de contexto cultural para contexto cultural e de situação de pesquisa para situação de pesquisa. Né? Essas questões, a diferença poderia ser pensada, e ela deve ser pensada, isso tem um pouco a ver com a nossa formação e com a disciplina que todos nós professamos, antropologia social. A diferença ela é uma expressão da diversidade humana. Então, ela é um patrimônio humano, vamos dizer assim. As diferenças, inventariar diferenças é falar
da diversidade dos modos de ser humano, não é? Dos modos de ser humano. Elas, então, não deveriam ser vistas necessariamente como associadas a desigualdades, a desníveis ou assimetrias de prestígio, não é? De renda, não é? Ou de importância ou de relevância social. No entanto, quer dizer, as diferenças, elas não são simplesmente conhecidas como diversidade. Elas estão associadas, marcadas. Elas se tornam conhecidas e vividas, sobretudo, por meio das convenções sociais. E muitas dessas convenções, elas estão expressando, de fato, dando respaldo a relações ou a posições de assimetria, de hierarquia, de desigualdade e de exclusão. Então, é um pouco isso. Quer dizer, a gente ressalta a relevância da diferença socialmente instituída como parte da riqueza humana, mas não pode, evidentemente, deixar de observar que, frequentemente, as diferenças acarretam desníveis, né, do ponto de vista do prestígio, do reconhecimento, da renda. Isto é, diferenças têm implicações sociais do ponto, né, em termos de assimetria, de exclusão e de desigualdade. Mais ainda, e aí talvez aqui, isso, enquanto a gente está conversando assim, a gente está ainda um pouco num plano que é reconhecido um pouco pela disciplina, pela antropologia, né? A ideia da diferença social instituída e as suas conexões históricas e culturais variáveis com desigualdades. Mas o passo um pouco seguinte, e tem um pouco a ver com o comentário que a Rousseau fez, quer dizer, às vezes esses temas que a gente aborda, gênero, sexualidade e raça, não conversam entre si. Então, a tentativa, de fato, da linha de pesquisa, marcadores sociais da diferença, recebendo esse nome, e do núcleo de pesquisa, é tentar colocar, então, essas pesquisas em conversa. Não só que esses resultados sejam compartilhados, mas que no modo mesmo de conceber a análise, que essas questões sejam levadas em conta. Isto é, seria pensar que essas categorias, gênero, raça, sexualidade, elas também se instituem socialmente em relação. Elas se constituem mutuamente, né? Em termos históricos e culturais, de novo, eu vou dizer, variáveis, né? Por isso, então, que também a gente pode dizer que essas categorias, elas são articuladas, né? Ou elas se interseccionam. Então, a ideia de que marcadores sociais de diferença, então, estão levando em conta a questão da diferença socialmente instituída, mas está levando em conta, sobretudo, a ideia de que essas categorias estão interrelacionadas. Elas estão, como se diz em alguns contextos, interseccionadas, né? E a forma pela qual, então, essas relações ou intersecções aparecem, elas são variáveis, e isso é que é o interesse de pesquisa, né? Para dar uma observação talvez um pouco mais geral e concreta também. Frequentemente, gênero e sexualidade são expressos em linguagens de raça, né? Vice-versa. Quer dizer, e todas essas linguagens servem para a gente expressar, muitas vezes, desigualdades sociais que estão além daqueles marcadores de corpo, de cor ou de sexo que constituiriam as classificações de sexualidade, gênero e raça, né? Então, há alguma coisa aí também para chamar a atenção, que essa linguagem é uma linguagem mais geral para falar não só das diferenças, mas de desigualdades sociais mais amplas. É claro que isso tudo pode ser vivido, e frequentemente é vivido, como uma articulação de constrangimentos, de opressões. E isso é importante ressaltar. Mas a gente também presta atenção para o outro lado das coisas, né? Presta atenção o quanto esses marcadores podem também oferecer formas de conexão, muitas vezes inesperadas, e também formas de empoderamento, né? Quer dizer, tem toda uma linguagem também política que tem a ver com reivindicação, com produção de sujeitos de direitos, que se vale também de um outro sentido, né? De positivo, né? De se colocar questões de empoderamento daqueles que são supostamente também colocados como supostamente estigmatizados ou desclassificados
por meio dessas articulações, as articulações variáveis dos marcadores. Então, é estigma, estamos falando de estigma, a gente está falando de opressão, mas a gente está falando também de conexões e de possibilidades de empoderamento, de campos de ação. Né? É um pouco, quer dizer, claro que isso é um desafio, né? Enunciá-lo aqui, resumidamente, é enunciar uma espécie de programa de estudos, né? Que esses artigos, esses capítulos tentam apresentar, tentam levar, tentam dar conta, por meio de recortes temáticos muito variados. Não é? Rocio já falou um pouco desses recortes, mas a gente posso aqui lá lembrar um pouco aqui, quer dizer, a gente fala de exposições de intimidade na internet, falamos de experiências de racialização e sexualização de jovens atrizes brasileiras emigradas, falamos de trajetórias de diferentes artistas ou de produções de sujeitos artísticos em contextos de cultura popular, em contextos de indústria cultural. A gente está falando de formas de sociabilidade ligadas a vivências que fogem das sexualidades normais ou normatizadas, da heterossexualidade. Então, nós estamos falando de gays, de lésbicas, de trans, não é? De formas corporais que escapam dos ideais da biomedicina. Não é? Nós estamos falando de processos de produção corporal e de sentidos de saúde, de beleza, e como eles também são atravessados por essas categorias, não é? De raça, de gênero. Nós estamos falando de relações institucionais, moralidades e afetos em diferentes contextos institucionais, inclusive, por exemplo, em contextos de privação de liberdade, em prisões. Uma coisa que tem muito interessante, que foi um projeto também, uma proposta da coletânea, foi tentar não simplesmente replicar partes, né, quer dizer, ou expor momentos de trabalhos maiores em andamento, mas fazer esses trabalhos conversarem. Então, alguns desses artigos, quer dizer, todos eles são, evidentemente, resultados de pesquisas originais. Alguns deles dão até um passo além, porque produzem uma reflexão que está além das dissertações e teses já concluídas ou em andamento, porque se abriram para uma conversa, colocaram de seus diferentes campos para discutir, né? O que é muito interessante também, quer dizer, o que é uma experiência muito nova também, né? Bom, tinha comentado um pouco que esse núcleo foi formado, então, por 4 professores, né? E eu tinha comentado rapidamente desse texto mencionado, na verdade, esse texto que também integra o livro, que é um texto que fala um pouco da história de formação do núcleo. Eu não vou contar o texto agora, né? Nós não temos tempo para isso, né? Eu só queria mencionar alguns aspectos, enfim, também por que ter feito isso. Quer dizer, é claro que é importante registrar histórias, né? É importante falar um pouco da nossa própria, né, dos docentes também, nossa própria trajetória de formação e pesquisa, né, dos nossos encontros também e apropriações do referencial teórico da antropologia, de como cada um também tem trajetórias e percursos particulares que se entrecruzaram por questões de compromisso institucional, né, ou por afinidades temáticas. Assim como também a gente está falando das nossas leituras para além da antropologia, né? Sobretudo no que diz respeito aos estudos de gênero e, sobretudo, no que diz respeito às reflexões sobre racismo e antirracismo. Tudo isso forma um pouco o conjunto, né, de referências conceituais com os quais nós também nos formamos, né? Nós, os docentes, os pesquisadores do núcleo. Mas, enfim, mais do que falar das nossas próprias instituições, dos nossos próprios focos de ensino e de pesquisa, falar da USP ou das formações que nós tivemos, em alguns casos na Unicamp, em outros momentos na UFRJ, cada um de nós, nós estamos mostrando também, e acho que isso é muito importante nesse momento ressaltar, é uma parte, nesse texto, a gente tenta fazer isso, uma parte da imensa trama de formação de pesquisadores e de produção de conhecimento que constitui a universidade pública brasileira. Então, é um pouco em referência a um patrimônio que a gente, muitos daqui, muitos e muitas aqui também fazem parte, né, ajudam a construir. É um patrimônio importante que
que a gente precisa considerar em relação às ameaças atuais. Ele quase se pode dizer que ele está sob ataque, né? Então, nós não estamos aqui falando só também das nossas próprias trajetórias. A gente está chamando a atenção com a nossa história para mostrar o quanto a universidade pública brasileira é crucial na produção de pesquisa e na produção de conhecimento, né? Quer dizer, nós não estamos falando só dos nossos professores, né, que nos formaram, falamos muitos deles também, né, não só das nossas referências, mas a gente está falando das redes de pesquisa, de trocas intelectuais e acadêmicas, cujo cimento são também afeto, né, e compromisso com uma sociedade mais justa e democrática. Temos, quer dizer, isso é um subtexto da nossa formação, e acho que isso é um subtexto presente, né, no livro como um todo, né? Para mesmo encerrar aqui essa pequena introdução, essa pequena intervenção, lembrando, então, esse livro foi o resultado, então, de um projeto daqueles que eram estudantes, né, hoje doutores e doutoras, né? Esse projeto não poderia ter frutificado sem importantes colaborações institucionais, e eu preciso mencionar, quer dizer, sobretudo, ele não teria frutificado enquanto livro, mas enquanto também processo de formação, sem o concurso do Programa de Cooperação Acadêmica, desenvolvido entre a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Pará. De certa maneira, também este livro é, na verdade, um segundo volume, né, de um outro trabalho que já foi publicado com as mesmas preocupações, não é? E ele, sobretudo, não existiria, afinal de contas, sem o apoio imprescindível da CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior vinculado ao Ministério da Educação, não é? É por conta, inclusive, do apoio da CAPES que esse livro não pode ser comercializado, por isso que ele está sendo distribuído, não é? Eu queria também agradecer, também, claro, todo o trabalho de interlocução editorial, não estão aqui presentes, mas, enfim, agradecer toda a equipe de produção da editora Terceiro Nome, da editora Grama, né? E nesses últimos momentos, inclusive, de finalização de processo do livro, lembrar o desenho de capa do nosso Márcio Zamboni, e é isso. Essa aqui é a afirmação, aqui é uma apresentação geral. Eu vou passar agora, então, a palavra para os meus colegas. Vou passar aqui para a Lília Schwartz. Bom, a gente vai entrando nessa filinha, fica cada vez mais difícil não repetir, né? Então, vou procurar aqui achar o que não foi dito. A minha lista aqui é mais sobre o que já foi dito, criticando o que foi dito e não o que eu vou dizer. Então, vamos tentar aqui. Eu queria começar igualmente agradecendo. Eu, de alguma maneira, sou convidada nesse lugar, né? Não faço parte do NUMAS, mas não trabalhei na organização do livro, acompanhei essa organização. Então, agradecer muito aos organizadores, né? A Roci, o Gustavo, o Júlio, o Marisol, e, sobretudo, ao NUMAS, né? Agradecer também a Laurinha, que está aqui comigo, e que faz parte desse grupo que acabou constituindo o NUMAS, e, sobretudo, a essa beleza que é o NUMAS, né, que acabou virando um coletivo mesmo, né? Ou seja, eu usei esse termo hoje no Instagram, convocando as pessoas, porque é disso que se trata, ou seja, são os próprios colegas, alunos que se organizam, que fazem, que produzem um livro, e essa coletânea é um pouco isso, né? Quer dizer, uma espécie de fotografia em preto e branco, né, no momento da carreira deles, sobretudo, como disse o Júlio. E o que me motiva demais é que nós poderíamos fazer vários volumes dessa coletânea, né? Ou seja, porque existem muitas outras pesquisas saindo, e a quantidade de gente que está aqui só demonstra a força do NUMAS, né? Eu queria falar um pouquinho o Júlio já falou do conceito, né? Nós dissemos aqui bastante claramente, né, que marcadores sociais da diferença são uma maneira de designar as diferenças, como as diferenças são socialmente instituídas e como elas têm implicações em termos de hierarquia, de assimetria, de discriminação e de subordinação.
Isso não quer dizer que as diferenças só produzem subordinação, mas que isso quer dizer que, na maioria das vezes, essa linguagem das diferenças se associa a uma linguagem dos estereótipos, a uma linguagem dos preconceitos, a uma linguagem dos racismos, da homofobia, dos feminicídios, da misoginia, termos esses que voltaram à nossa pauta com tanta frequência. Então, acho que, mais do que nunca, esse livro e os ensaios que fazem parte desse livro são absolutamente atuais, porque têm impactos na nossa realidade, no nosso momento contemporâneo. Como o Júlio já falou, a gente aqui descreve um pouco a história do Numas, nós denunciamos, sobretudo o Júlio e eu, a nossa geração, né? Marcadores sociais da diferença não são só raça, gênero e sexualidade, são também geração, são como nós, são também região. Todos esses elementos que, como chamou a atenção o Júlio, aparecem e fazem outros sentidos quando são interseccionalidades, lados. Ou seja, marcadores são, no limite, relações de relações. Nós estamos muito acostumados a analisar ora raça, ora gênero, ora região, ora geração. E o que acontece quando nós resolvemos trabalhar, já que são todos marcadores construídos socialmente, quando nós resolvemos trabalhar com esses marcadores de forma relacionada? O que ocorre? Eles perdem esse caráter quase que de mônadas, né? Esse caráter por demais constituído, e passam a fazer sentido também historicamente, contextualmente e regionalmente também. Numas foi criado, muitas vezes a gente tem o nome antes da realidade, né? Júlio introduziu a ideia dos marcadores sociais da diferença, nós embarcamos nela, e eu não sei se eu sou muito boa, mas eu sou boa de dar títulos, né? A minha participação também, devo dizer, nessa coletânea, foi porque o pessoal veio com um esquema muito montado em subitens, mas aí alguns ensaios não cabiam naqueles subitens. Então, o que nós fazíamos com aqueles subitens, como é que deslocávamos? E eu vim com uma proposta muito pragmática. Eu tenho essa degeneração editorial, e a minha proposta foi: coloque em ordem alfabética. Ou seja, numa forma mais democrática e mais rápida. Rapidamente nós dissolvemos essas pequenas zonas sombreadas, e eu considero que um pouco eu tenho esse papel, ou seja, eu organizo um pouco o carnaval, e no caso do Numas eu dei esse nome, né? Falamos porque era o núcleo dos marcadores sociais da diferença. E, na época, havia um grupo anterior a nós, né, Júlio? Muito anterior a nós, mas, enfim, que era o Asdrubal trouxe o trombone, não é, Sônia? Que eles, toda vez que eles eram inquiridos, como é que eles estavam se sentindo, como é que eles estavam reagindo àquele contexto, eles diziam: "Tô Numas". Né? Então, o Numas tinha essa capacidade de significar qualquer coisa que você quisesse, ou seja, você podia falar com raiva: "Estou Numas". Então, isso quer dizer que você estava contrariado, revoltado. Você podia falar placidamente: "Estou Numas". Né? Ou seja, quer dizer que estávamos aqui na marola. E, para nós, fazia todo sentido naquele momento, até como reação de geração. Reação essa que, como vocês estão vendo, vai fazendo outros sentidos e ganhando também outros significados. O meu papel aqui é só celebrar. E eu queria dizer que esse livro, para além de ser uma comemoração, ele é uma forma de estancar e destacar o nosso lugar. Esse conceito dos marcadores sociais da diferença foi um conceito que não aparecia nos programas de antropologia naquela época e que agora aparece em todos os programas de antropologia. Quando o Laura e eu fomos dar aula em Princeton, demos um curso em inglês e transformamos os marcadores sociais da diferença em social markers of difference, né? Nós também estávamos preocupados, e há uma série de alunos que estão preocupados em, de alguma forma, batizar o conceito. Isso não quer dizer que o conceito não vá mudar, não vá viajar, ao contrário, um bom conceito é aquele que não fica aprisionado. Mas eu particularmente entendo esse livro aqui como uma forma de destacar o nosso lugar, ou seja, é aqui que a gente se coloca, foi assim que nós começamos e é assim que essas pesquisas todas fazem sentido. E fazem muito sentido, pessoal. Né? Lendo o livro, a gente vê
como, enfim, esse grupo de pesquisadores tão ativo, tão propositivo, tão participativo, conseguiu fazer sentido, colocar sentido e mostrar de que maneira, para além da teoria, essas são construções sociais que se interseccionam com grande frequência e, ao se interseccionar, fazem um sentido e uma relação absolutamente distinta. Eu queria terminar dizendo, como o Júlio já falou, Gustavo chamando a atenção, como Júlio e Gustavo também chamaram, como nós estamos vivendo um momento particularmente difícil. Nós vivemos 30 anos de uma relativa democracia. Acho que nos acostumamos a pensar que a democracia era não só o melhor sistema, mas como o sistema final. Vivíamos uma espécie de vivemos felizes para sempre, né? E o que a gente está vendo nascer nesse momento é um movimento em tudo contrário, né? Estão sendo colocados no poder pessoas que não respeitam a diferença, que não têm nenhum compromisso com a reserva de terras indígenas, que não têm qualquer respeito com as terras quilombolas, que não estão preocupados com os inúmeros casos de homofobia existentes no Brasil, que não estão nem aí, estão numas, naquele segundo sentido, para a questão dos feminicídios, e que, ao contrário, não têm medo de demonstrar sua misoginia e essa compressão tão tradicional, tão reacionária, de que o mundo é sempre heteronormativo. Nós estamos diante de um contexto diferente, na minha opinião, dos fascismos, porque são regimes, não só no Brasil, como pelo mundo afora, que vencem as eleições seguindo a regra democrática, mas que têm a capacidade de, pelas cordas, pelos cantos, ir roendo a regra democrática e se consolidando como regimes autoritários e regimes fascistas. Regimes autoritários e fascistas manipulam a ideia de diferença, são capazes de transformar um adversário em inimigo. Regimes autoritários também são aqueles que não respeitam a diferença. A nossa Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, saiu como uma Constituição que reagia à ditadura militar, mas que não se restringia apenas a reagir. Ela era absolutamente propositiva, e se nós tomarmos o capítulo 5º da Constituição de 88, a gente veria que boa parte desses nossos artigos fazem parte desse capítulo 5º, que justamente, de alguma maneira, resume o bem que a democracia faz. Ou seja, que garante igualdade, garante solidariedade e garante, sobretudo, o direito à diferença. Para terminar e parar de anunciar que vou terminar na minha operação aqui de pouso, né? Eu queria usar um exemplo para vocês, para mostrar como os marcadores sociais da diferença trabalham, de fato, na relação e na intersecção. Fares, em 9 meses e 1 dia, Marielle, cujo desenho está aqui, foi assassinada. Marielle, na minha opinião, carrega no seu corpo, em primeiro lugar, a ideia de um Brasil diferente, a ideia de um Brasil que lutou pela igualdade que não existe, mas que usou das franjas do sistema para, enfim, vir encontrar um outro lugar, uma outra forma de igualdade, uma outra forma de liberdade. Marielle era da comunidade da Maré, portanto, carregava marcadores de região muito claros. Era negra, portanto, carregava marcadores sociais de raça e etnia muito claros. Era lésbica, portanto, carregava marcadores sociais de gênero, de relações de gênero muito claros. Era uma mulher, mãe, portanto, carregava marcadores sociais de sexo, se vocês quiserem, muito evidentes. E foi da conjugação desses marcadores todos que nasceu essa pessoa tão exemplar, tão diferente, e que prometeu um Brasil muito distinto do que esse que nós estamos vendo anunciar em 2019. Eu penso que quando Marielle morreu, todos nós morremos um pouquinho junto com ela. Muito obrigada.
Às 19 horas da sexta-feira de carnaval do ano de 2013, no viaduto Major Quedinho, no coração de São Paulo, um grupo de pessoas começa a se aglomerar na expectativa de encontrar e reencontrar, ouvir, dançar e vibrar ao som dos tambores do bloco Afro e Lua Badmin. Nesse ano, o bloco estava homenageando as Iabás, deusas do axé. São elas, Oxum, Inhansã, Iemanjá, Obá, Nanã, Euá. Mulheres, homens, jovens, velhos e crianças, entre eles artistas, transeuntes e estudantes, observam as primeiras integrantes do bloco chegar ao som da DJ que, no palco montado para a ocasião, embala o início do carnaval paulistano, tocando afoxés, ijexá, samba e música negra de todas as variedades. Vestindo fantasias com cores, tom de terra, que lembram o continente africano e o amarelo, remetendo à grandeza, à realeza, ao brilho, à fartura, ao ouro de Oxum, as componentes do Ilu Obá, se emocionam ao verem o público que aguardava o início do cortejo. O bloco começa a se posicionar para a saída. Acho que vocês podem se posicionar para ler, né, também o texto. E é também com um pouco dessa emoção, que está no artigo da Valéria Alves de Souza, que eu vi por aqui, mas não estou vendo agora, que está aqui. Então, é também com essa emoção que eu convido vocês a ler. Agradeço o convite para participar, né, dessa coletânea. Eu participei muito pouco diretamente, apenas ajudei a escrever um capítulo de memória, mas acho que tem um pouquinho de contribuição pela maneira como, pelos meus alunos que estão aqui, pelos meus alunos em sala de aula, né, pela aposta linda do qual eu pude fazer parte na construção desse núcleo, né, do Numas, pela Lili e pelo Júlio, porque foram eles que deram o start, né, e capturaram a minha Elô, né, para essa conversa. E pela possibilidade, eu acho, de estar aqui apostando em algo que é academicamente, eu diria, ousado, quase revolucionário seria muito alto, né? Mas é ousado no sentido de os marcadores, eles são academicamente relevantes, eles estão nas pesquisas, eles são pensados em relação, em seus contextos, mas eles são política, né? E é politicamente que a gente vem pensando. E é politicamente que eu acho que essa coletânea não podia ter vindo também em melhor momento, né? Esse momento em que a nossa democracia passa por esse revés, esse momento em que a universidade pública vem sendo brutalmente atacada. Eu estive em Brasília, nós estávamos em Brasília na semana passada, para a reunião brasileira de Antropologia, e peguei um Uber, indo lá para a universidade, e perguntei ao rapaz, a universidade começou, acabou, onde é que ela está? Porque você vira, né? Você não tem muro, não tem uma divisão, e eu vi uma população de rua. Aí eu queria saber se estava dentro ou fora da universidade. E eu falei, aqui... não, aqui já é a universidade, ali não era. Eu falei, nossa, mas é muito espaço aberto. É um espaço muito amplo, muito verde. Costuma ter eventos culturais. Não, só aquelas festinhas, né? Dos calouros, se diz calouros, né? Que tem aquela maconha, né? Então, isso entrando numa universidade construída pelo Darcy Ribeiro, que tinha um projeto de país, que tinha um projeto de educação. Então, eu acho que nós temos isso. Acho que a gente tem um projeto de país, a gente tem um projeto de educação. Foi maravilhoso, né, lembrar da Marielle. O assassinato dela não está resolvido, mas Marielle é semente, né? E pôs muitas sementes nas últimas eleições e pôs muitas sementes entre nós. Acho que Valéria é também uma dessas sementes, pela força com que está no Numas desde o seu surgimento, né? Acho que ela é a primeira de vocês, eu acho que ela vem bem do iniciozinho, bem do começo dessa conversa. E se esses campos eram campos
de conhecimento separados, sexualidade e gênero de um lado, raça e educação por outro, o NUMAS é uma tentativa de cruzar e refletir sobre esses marcadores. Acho que não lembro de melhor tentativa do que essa coletânea. Os meninos, eu lá na RBA, a gente levou vários livros, distribuía, eu falei, olha, os estudantes trabalharam nisso por muito tempo, foram anos se dedicando, debatendo, criticando, sendo criticado, se refazendo. E eu acho que tenho esse privilégio, primeiro de estar aqui com meus 2 colegas, o Júlio e a Lili, nessa empreitada, e de ter aprendido tanto todo esse tempo com os alunos que fazem parte desse processo. E, sobretudo, de estar numa universidade pública, de ter a chance de ter esse financiamento da CAPES, que viabilizou o livro, que também viabilizou o nosso diálogo, que se intensificou bastante com a Universidade Federal do Pará, que tem aqui alguns representantes também. Eu deixo aqui, então, já esse pequeno chamariz para vocês continuarem a leitura, e agradeço. E peço desculpas que eu me embolei para chegar, eu estava fechando a revista de antropologia e sumiram 2 artigos, e eu estava lá até o último segundo caçando, mas estou aqui de coração e muito honrada. Obrigada. Achou o artigo? Acabou bem? Gente, acho que eu queria, talvez se todo mundo concordar, a gente abrir um espaço para as autoras e autores que quiserem colocar alguma coisa. Mas antes eu queria só reforçar alguma... Na verdade, acho que aproveitar esse convite que a Laura nos deixou para ler o livro e dizer que há alguns meses a gente fez uma mesa de 10 anos, até o pessoal, a comissão que organizou está aqui, que eles são parte do... A maioria deles são autoras e autores, enfim. Eles organizaram uma mesa de 10 anos e foi muito emocionante, assim, acho que foi... se tornou evidente, primeiro, as trajetórias acadêmicas e também a tradição da qual a gente participava, que nem sempre a gente tinha clareza, Então, acho que aproveitando assim, um pouco do conhecimento que a gente recebe das feministas negras e de saudar a própria tradição, eu convido a todas e todos a lerem a apresentação do livro, que foi escrita pelos professores, que conta muito dessa tradição do núcleo, mas também dos afetos que atravessam a nossa história, que, de certa forma, foi o que sustentou o núcleo, enfim, é o que sustenta o núcleo, é o que sustenta as nossas relações, vocês podem imaginar o quanto é difícil... fazer perseverar um empenho de anos, de um trabalho que muitas vezes a gente deixou morrer e aí alguém levantava a bola e, enfim, retomava o esforço. Acho que eu queria deixar mais claro também assim, o quanto cada autora e autor participou, porque todos os textos aqui foram debatidos coletivamente. Então, as pessoas elas submetiam os artigos para o próprio núcleo discutir. Então, todos os artigos foram lidos, discutidos, sugeridos, muitas versões, depois a gente passou... Enfim, foram muitas rodadas de leituras, o que significa que, de fato, teve uma participação ativa de todas as pessoas que estão aqui. Eu não sei o quanto isso é recorrente na academia, mas, para mim, me pareceu um formato bastante... diferente, assim. Eu acho que, de fato, foi um empenho e uma participação ativa de todas as pessoas. Por isso que, enfim, se alguma autora ou autor quiser fazer algum relato, fazer algum comentário, enfim. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Júlio, Lili, Laura, Sol, Gustavo, Rocio, obrigado. Obrigada, eu sou Beatriz, eu sou uma das colaboradoras, uma pesquisadora do NUMAS. E, na verdade, eu só pedi o microfone para falar em nome e agradecer a Heloísa Buarque de Almeida, minha orientadora, que não está aqui em corpo, está fazendo pesquisa na Inglaterra, mas está aqui no WhatsApp, com o coração na mão,
E mandando um beijo para todos vocês, agradecendo o esforço, sobretudo da comissão, que não foi fácil, né, só assim, um monte de gente, mas ao mesmo tempo é um orgulho ter contemporâneos tão brilhantes e contemporâneas tão brilhantes. E agradecer a Elo também, porque muitos de nós demos nossos primeiros passos em estudos de gênero e sexualidade com o Júlio, e também quando a Elo e a Laura entraram no concurso, assim como aprendemos tanto sobre racismo e a luta antirracista com a Lili. Então, é isso. Obrigada, Elo. Alguém mais? A Valéria não quer dar uma palavrinha? Estão acanhadas. Esperava, né? Então, boa noite. Tem uma coisa desses artigos todos, que é acho que uma insistência mais recente minha, de pensar nos coletivos que a gente convive, né? Então, a gente convive com diversos coletivos. Quem faz pesquisa, mesmo que esteja pesquisando só algum contexto histórico, sempre vai ter um coletivo presente. Então, eu estou prestando bastante atenção nesses coletivos que a gente convive e da honestidade com que esses coletivos trocam com a gente, né? Então, eu tive uma boa sorte de pesquisar durante alguns anos o bloco Afro e Luoba de Mim, e agora pesquiso outras coisas, mas a afetividade que a gente tem com esses coletivos, ela também tem que se transformar em troca. Então, acho que é um pouco de um pensamento meu, que também é um recado, né? Então, a gente olhar para esses coletivos, olhar para a biografia, para a biografia dessas pessoas que nos fornecem e que compartilham com a gente muitas informações. Também acho que é importante, eu sou da área das relações raciais, a gente olhar para o lado, olhar para o espaço que a gente está e olhar para a universidade que a gente frequenta ou que a gente se associa e pensar, cadê os indígenas? Se a gente está falando de marcadores sociais da diferença, de antropologia, né? Cadê as pessoas negras? Né? Cadê os coletivos nos quais a gente, né, se abastece de informações e pesquisa? Então, eu agradeço muito a comissão, né, que se esforçou um monte mesmo, né, para conseguir realizar, né, ter essa nossa coletânea, a todas as autoras e autores que são meus amigos, que eu tenho muita afetividade, a minha professora orientadora Laura, que a gente já está há 10 anos aí casadas, né? E é isso, obrigada. Eu falo tão alto que não precisa. Eu vou lá na frente. Vai. Eu não sou brasileira. Eu estou nesse país, nesse São Paulo, há 33 anos. Sou europeia, mas não tenho o sotaque do meu país. Eu tinha... Olha, essa coisa aqui me deixa muito preocupada. Eu tinha 6 semanas quando a Segunda Guerra começou, setembro 39. O Hitler ocupou 2 departamentos da Alsácia e um da Lorena germanófona. Né? Meu pai sumiu, foi preso, voltou depois de muito tempo essa guerra. Meu primo... E, olha, eu comparo esse sotaque. Os parisienses tiram sarro da gente. Eu tenho o melhor sotaque em alemão e o melhor sotaque em francês, não tenho da minha região. O sotaque eu vi em Allesblau, em Blumenau. Um hotel chiquérrimo, eu batalhei 5 anos e meio para ficar nesse monstro, porque o alemão de São Paulo é um monstro. Eu tinha 5 anos e um senhor, Allesblau, em Blumenau, faz tempo que o senhor mora no Brasil, eu nasci aqui, até 18 anos. Nunca vou esquecer, meu pai sumiu, meu primo foi preso, obrigado. Depois eles receberam uma coisa. Hein? Eu tinha 5 anos, esse dialeto, eu falo perfeitamente ainda, quando um senhor me diz, menina, em alsaciano, que eu falo perfeitamente ainda, se fala do departamento e Basileia. Menina, temos o direito de dizer bonjour na rua ainda, meio de telefonar, bonjour, que temos que dizer. Eu disse a Hitler.
Olha, eu nunca vou esquecer a Sofia Árnica, porque meu pai voltou depois de muito tempo, a minha mãe perdeu. E eu vi, dessa coisa de fogão que tem em Minas, sabe essas coisas lá? Com essas coisas. E ela jogou papéis, eu tinha 5 anos, papéis, e as labaredas, comia esses papéis. E eu disse, no meu dialeto, mãe, o que está fazendo? E ela disse, estou queimando as minhas cartas de amor para o seu pai, para que eles não achassem se tiver um bombardeio. Meu pai voltou depois de muito tempo. Eu sinto muito como aí eles perderam a guerra em 48, 45. O meu primeiro dia de fundamental, eu termino já, meu fundamental foi 1º de outubro 45. A língua do ensino era, de novo, o francês. Quem teve aula de setembro, 2 anos de reforço de francês, por ele, olha, eu nasci num povoado de 3.000 habitantes. O Hitler mandou fechar os 18 botecos, na minha região se bebe muito, 18, geschlossen bis zum Sieg, fechado até a vitória. Por isso, não saio mais do que eu tenho 79 anos e meio, não tomo nenhum remédio. Eu fiz doutorado direto na USP. Olha, agora, no ano passado, uma pessoa chiquérrima em Higienópolis pediu uma informação por interfone. E chiquérrimo, só Paulista Vale, tá? Chiquérrimo, o que está fazendo? Estou fazendo a última revisão da minha tradução para o francês do segundo romance de um escritor cearense. Sabe que essa idiota, vê que sou Gabi e não Gabriela, não gosta de povo de lá em cima, não. E eu fiz doutorado, olha, vai ver quem é de letras. Sabe que foi a minha tese de doutorado? Sobre 9 novenas do grande Osman Lins, pernambucano. O maior, ele morreu de câncer com 53 anos, em Marília, e a viúva dele, isso eu fiz uma entrevista para fazer doutorado. A professora Sandra Nitini, você fez uma coisa na Europa. E eu disse, eu tenho um trabalho de fim de graduação em literatura francesa de uma universidade alemã. Ela disse, não leio o alemão. Esse escritor, ela aceitou isso como mestrado, porque esse escritor sobre o qual eu fiz essa tese, esse trabalho, o grande Osman Lins conheceu, e eu termino, o grande Osman Lins conheceu em 1950 em Paris. Pernambucano, eles não conhecem o Nordeste, eu conheço o Nordeste. E não vou terminar, posso dar prova, não vou terminar, o país mais racista do mundo. É ou não é? Opa. Como você põe essa cor? Você tem alguma pergunta? Tenho, na verdade, uma provocação. Eu me chamo Gustavo Pinheiro, mais conhecido como DJ Gug, sou de Salvador, Bahia, certo? Do Movimento Negro de Salvador, há mais de 15 anos. Me formei em Salvador com serviço social, só, formatura somente. E daí não segui a carreira de músico, certo? E daqui eu, na verdade, eu tô tocando aqui ao lado, no Mandíbula, né? E aí uma colega simplesmente me perguntou, tá tendo um lançamento tal, sobre questões de raça, gênero, mas, poxa, tá faltando um de nós lá para dar uma chacoalhada. Então, é essa chacoalhada que eu vim tentar fazer aqui agora, né? Que é isso, né? A gente fala sobre raça, gênero, sexualidade, né? Toda essa gama, né, de informação. Mas eu lhe pergunto, cadê os negros aqui? Dou uma olhada em 360, eu não vejo os negros aqui nessa São Paulo. Eu não digo nem na São Paulo, eu digo na academia. A academia ela continua sendo racista, todas as denominações negativas ainda continua, certo? Então, assim, pergunto a vocês, cadê os negros? Cadê a literatura negra, de fato, sendo contada pelos próprios negros? Mais alguém gostaria de tomar a palavra? Então, eu vou passar aqui para os... Acho que
Obrigada pela sua provocação, que ela é essencial. Esse ano é o primeiro ano que o Departamento de Antropologia tem uma política de cotas na pós-graduação, graças ao empenho de colegas que estão ali, que eu estou vendo ali fora, Jaqueline, enfim, tem mais alguém aí da comissão de cotas? Enfim, a gente espera que esse cenário mude e que aconteça rápido, porque as contribuições são impressionantes, tipo a presença da Valéria entre a gente, enfim, o repertório que ela nos traz, as contribuições que ela faz. A Valéria não é a única, eu acho, mas, enfim, é a que está a mais tem. Tem o Hélio, enfim, tem outras pessoas que não... A Fernanda, enfim, tem outras pessoas, mas ainda assim, por se tratar de um núcleo que aborda marcadores sociais da diferença, que está engajado em pensar raça, de fato, a gente tem muito a melhorar. E a gente espera que com essa política de cotas, enfim, com mudanças que a gente não sabe também até onde a gente vai sustentar diante do cenário político atual, mas a gente espera que, de fato, esse cenário mude. Fazer. Como uma mulher trans que tem um projeto muito importante aqui na São Paulo, que é o Aparelho Luzia, certo? Não tem que deixar de esquecer disso, né? Referente a gênero também. Então, assim, é importante. E as cotas, ela não é um favor, né? É um direito. É um direito que, na verdade, nem deveria existir necessariamente isso, porque, nossa, essa São Paulo, ela foi criada, né? Com sangue, suor negro e de nordestinos. Então, não é um direito, é mais que a obrigação do Estado, né? Para além de pagar contas dos porcentos que vão para realmente o nosso país, né? Existe uma dívida histórica que precisa ser combatida, precisa ser falada a todo momento. Então, assim, máximo respeito a todos vocês da banca, não queria de forma alguma deixar constrangimento, mas é necessário esse enfrentamento, é necessário nos dias de hoje e nos dias de sempre, certo? É isso. Som. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao núcleo, de como pensar um espaço de construção de conhecimento, que vai falar dos marcadores, e, ao mesmo tempo, ter os sujeitos que são são sujeitos que dão condições que vocês possam pensar. De como pensar uma academia que se amplie para além dos muros da academia e que você possa ter aqui pessoas que não necessariamente são acadêmicos, mas são sujeitos que pensam e que podem contribuir com a reflexão. Então, de pensar como é que o Numas, e aí eu me coloco como sujeito que não sou da academia, mas que fiquei muito encantado de poder estar junto a vocês discutindo, se há espaço para isso, para as pessoas que não necessariamente estão na academia, mas que produzem conhecimento nos seus lugares por onde estão. Eu vou tentar fazer um comentário e aproveitar responder, mesmo que indiretamente sua pergunta, mas diretamente a sua. Olha, eu fui uma das organizadoras do livro, uma das que fizemos o trabalho do dia a dia, né? De, durante 4 anos, manter o projeto vivo, que não é fácil, porque são 16 artigos, mas tem vários artigos que são vários autores ou autoras. Não contei agora o número, mas é um número significativo. Por que eu estou falando isso? Porque, além das cotas, é muito importante quando o aluno que vem de fora, que não está tão familiarizado com um ambiente universitário de classe média,
como tem sido tradicionalmente o ambiente universitário público do Brasil, né, infelizmente, ele precisa se sentir confortável em determinados espaços e ter oportunidades. E nada mais importante para isso que ele se sentir valorizado. Então, nesse sentido, eu queria primeiro parabenizar alguns dos autores aqui para quem o artigo nesse livro foi a primeira publicação na vida. E isso é muito difícil. Eu mesma, eu era pós-doc quando estava organizando essa coletânea. Tudo bem, fiz doutorado, fiz graduação na Espanha, porque eu sou espanhola, mas eu demorei muito para publicar. Talvez, se eu tivesse tido uma motivação, como, por exemplo, esse livro, ou colegas que me motivassem para publicar, eu teria publicado antes. Porque não é fácil. Uma coisa é você escrever uma dissertação, um trabalho para cumprir com uma disciplina, e outra coisa é você escrever um artigo que vai sair para o público. E muitas pessoas têm medo, e com razão. Então, nós, organizadores, sempre, em todo momento, tentamos criar um ambiente que convidasse as pessoas para publicar livremente sobre o que elas quisessem. E a prova está em que abrimos mão de organizar o livro em blocos temáticos, por exemplo. Por quê? Porque criar blocos temáticos já significava, de certo modo, fechar uma janela. Por exemplo, blocos temáticos assim do tipo raça no consumo, ou violência nas prisões, ou enfim, vocês podem pensar em múltiplas, infinitas possibilidades. Por isso que não criamos blocos temáticos e sempre tentamos motivar aquele aluno que era de mestrado, de doutorado, a que ele se sentisse à vontade mesmo, para escrever sobre aquilo que fazia sentido para ela ou para ele. E talvez foi isso que manteve a semente dessa coletânea. Não sei, talvez para mim, pelo menos. Eu tive essa experiência, talvez outros não, mas para mim foi muito importante. E, nesse sentido, foi uma experiência muito gratificante. Portanto, eu queria parabenizar essas pessoas e queria parabenizar também aqueles que tiveram a coragem de escrever juntos, porque também não é fácil. Escrever um artigo em dois autores, autoras, muito difícil. Nós, antropólogos, fazemos pesquisas individuais. Nós, sozinhos, vamos para o campo e nos lançamos lá no meio da nada para fazer pesquisa. Fica muito difícil depois juntar experiências de pesquisa diferentes para escrever juntos. Então, aquelas pessoas que escreveram juntos estão de parabéns mesmo, porque foi um desafio enorme. E, por fim, parabenizar a todos os autores que dedicaram esse tempo para essa coletânea. Como a Marisol falou, abriram mão de publicar em outros lugares. Tá bom? Eu queria só fazer um comentário em relação ao seu comentário. Eu vou ter que ser breve, porque a gente já está se alongando. Bom, a gente sabe que a USP é uma das universidades cujos muros são mais difíceis de derrubar, né? A gente tem é um desafio mesmo fazer extensão, mas acho que o Numas é exemplar nesse sentido também, porque a gente tem um projeto que chama Numas na Escola. Enfim, se alguém do Numas na Escola mais ativo quiser também se posicionar. Mas, enfim, é um empenho em sair da academia e dialogar, enfim, com crianças, adolescentes, fora do vocabulário acadêmico, do ethos acadêmico. É um super desafio. No último ano, a gente tem enfrentado várias dificuldades, como você deve imaginar. Ele ainda se caracteriza muito como um grupo de pesquisa, como um grupo acadêmico. Então, mesmo que as pessoas tenham suas militâncias extramuros, de fato, a gente não tem a participação
de militantes direto no grupo, embora nos nossos eventos, reuniões, a gente tenha essa preocupação sempre de chamar e dialogar mais amplamente. A gente não pode se alongar mais tanto, então... É justamente isso que, quando a gente fala justamente desse incentivo, eu acho que a academia ela tem que cada vez mais dialogar de fora para dentro, certo? Porque de dentro para fora, meu amigo, já acontece, né? E de forma bastante brutal, certo? Porque quem está em uma escola particular, com certeza vai ter acesso a entrar, né? Então, assim, a nossa luta é nos sarais. Em Salvador, Bahia, existe um sarau chamado Sarau Bem Black, que tem uma literatura negra, né? Justamente ajudar esses jovens a como lidar dentro da academia, certo? Com autores negros. Então, assim, a partir do momento que se falou da escola, então, assim, é uma viabilidade super interessante. A cada vez mais a academia ela tem que dialogar com as pessoas, dialogar com a rua, principalmente com o intelectual orgânico. Essa é a ideia. Bom, a Bia vai ler o comentário da Elô, que é a professora que não está presente. Gente, desculpa eu pegar o microfone de novo, mas agora não sou eu. É uma mensagem da Elô, direto de Londres. Ela quer agradecer todo mundo, agradecer os alunos, alunas, colegas, mas especialmente o Júlio, a quem ela chama de um mentor intelectual de toda uma geração, e eu acho que a gente se sente muito contemplado. E a Lili e o Júlio por terem sido os idealizadores dessa categoria que hoje nos orienta politicamente, intelectualmente, academicamente e do ponto de vista humano. Então, essa mensagem da Elô é uma homenagem a vocês dois, na verdade. Obrigada. Gente, eu queria só falar muito rapidamente. Eu acho que isso já foi dito de alguma forma aqui, mas deixar aqui registrado também o meu profundo agradecimento a Rocio e a Marisol, que foram duas, enfim, companheiras, parceiras, amigas incríveis desses últimos anos. E eu acho que sim, a coletânea ela foi certamente construída por todas e todos nós, as autoras, autores incluídos, óbvio, mas eu acho que sem o companheirismo que a gente teve, isso não... o companheirismo, empenho, enfim, acho que paciência, né? Porque óbvio que nesses últimos anos a gente passa por altos e baixos e cada uma e um de nós teve vários, né? E aí é isso, assim, eu queria, de fato, agradecer muito essas duas super amigas e companheiras da vida, por tudo. Eu não tenho... eu só... tudo que foi dito aqui é muito importante. Acho que temos muito déficit mesmo, né? Além da necessidade... Esse diálogo acontece, né? Mas ele acontece pelas pesquisas, né? A Valéria lembrou muito do que a gente produz em diálogo colaborativo. E tem alguma coisa interessante que está acontecendo. A antropologia ela é bastante permeável dentro das disciplinas ciências sociais a essas conexões. Mas, é claro, tem isso, tem muita coisa para abrir ainda. Só queria mencionar, de todo modo, que nesta última reunião brasileira de antropologia se constituiu, não é, um comitê de pesquisadoras e pesquisadores negros e negras, né, de antropólogos, que é muito importante. Quer dizer, é importante a sua existência, é importante a sua manifestação e sua expressão. Então, estamos caminhando, né? É complicado, nós temos também um desafio grande, porque nós agora temos um inimigo complexo, né? Mas estamos aí, estamos indo. Vou falar aqui, passar para a Lília.
é rápido também. Acho que ambas as posições são muito bem-vindas. Eu acho que a academia, sobretudo a antropologia, eu diria, tem se aberto muito ao ativismo e ela vai ficando muito melhor quando ela encontra com o ativismo. Eu acho que é uma relação de tensão, mas é uma relação muito importante. Vários de nós aqui, nós somos defensores das cotas na universidade. A Universidade de São Paulo foi a última, mas, enfim, particularmente defendo cotas não só porque há uma herança, mas eu também defendo cotas porque eu acho que mais é sempre mais. Ou seja, quanto mais diferença nós trouxermos, melhor nós ficaremos. Os nossos cursos estão melhores desde que nós temos ficado mais permeáveis ao ativismo, ou seja, eu fiquei me pensando como é que eu dou há anos um curso chamado História do Pensamento Brasileiro, que tinha um negro e nenhuma mulher, né? Enfim, e pensar na comunidade das pessoas LGBTQ, menos ainda. Então, acho que nós estamos vivendo esse momento e acho que o nosso único problema aqui é que o nosso inimigo em 2019, nós estamos aqui em fogo amigo, na minha opinião. O nosso inimigo em 2019 vai ser outro. Então, quanto mais nós estivermos juntos nessa ideia, nessa defesa da diferença, mais fortes nós seremos, né? Obrigada. Bom, acho que mesmo é uma universidade pública, né? Então, mesmo a sala de aula é aberta. A minha, pelo menos, é. Eu só brinco para os alunos dizendo que aquilo só não é igreja, porque padre não sabe quem está lá dentro e eu quero saber quem está lá, né? Então, eu sempre quero saber o nome, quem é a pessoa. Mudei as minhas aulas em cima disso também. Ministrei algumas disciplinas, antropologia das emoções, antropologia da guerra, que teve um público, né, de pessoas de fora, e eu também tentei transformar a própria sala de aula num espaço de acolhimento e de ingresso, né? Porque é isso, né? Quanto mais diversidade, mais interessante fica o nosso trabalho, fica a reflexão e fica nossas vidas. A outra coisa, eu acho que é isso que o Numas me ensina, né? E que eu tento o tempo todo, que é ter escuta. Então, a boa coisa com as provocações, com as cobranças, né, é lembrar e abrir a escuta. Abrir a escuta porque, por mais que a gente tenha iniciativas, né, iniciativas para diminuírem a desigualdade social, a desigualdade está aí e ela grita onde a gente não espera, né? A gente viu isso recentemente na própria RBA. Quer dizer, então, é isso. A gente tem um movimento, mas a desigualdade grita. Eu li o próprio artigo a primeira página do artigo da Valéria, foi também um artigo que me ajudou a encontrar. Eu não sou de São Paulo, e uma coisa para mim interessante é que eu não encontrava monumentos de cultura negra na cidade. E eu levei 5 anos frequentando a Liberdade, lendo a Liberdade como bairro japonês, e um dia eu vi a igreja Nossa Senhora dos Enforcados, eu vi as lojas de Umbanda, eu vi outras coisas e eu vi todo um espaço de cultura negra ali presente que estava apagado. Eu acho que esse é um artigo que traz isso. Eu acho que o espaço, a gente fala das pessoas, mas o espaço também é excludente, né? E eu acho que esse trabalho, ele é acadêmico. Isso não é menor, né, no sentido quando a gente pensa no encastelamento. A gente não se quer encastelado. E é um esforço e é um preço, porque as coisas não são fáceis. Nem sempre a gente está totalmente preparado para tudo que vem pela frente. Mas a gente vai aprendendo. Então, acho que a postura que o Numas tem, que a gente tem, é de escuta. Muita escuta e reflexividade, né, para seguir. Não sei se eu te respondo, mas é isso. A gente quer agradecer a presença de todas e todos aqui. É uma alegria enorme esse clima de festa. O Numas é bom de luta, mas é bom de festa também, né? Não tem luta sem festa. E ninguém solta a mão de ninguém.